Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, André Cardoso aqui falando. Hoje eu vou fazer uma analogia entre o mercado financeiro, entre o gráfico, tá? E o clima. Pô André, como assim clima? Clima, natureza, clima, mercado financeiro. Ah, mas como é que isso pode ter a ver? Bom, a gente começa falando por Fibonacci, que é um número que está em todos os locais da natureza e do universo e funciona muito bem no mercado financeiro. Então, deve ter algum tipo de conexão, mas eu vou fazer uma analogia que você vai entender. Fica tranquilo, tá? Vamos lá. Então, em relação ao clima, eu vou fazer uma comparação com o clima de hoje aqui do Rio de Janeiro, onde eu estou, e em relação ao mercado também. Quando a gente opera, pelo menos nas minhas estratégias a favor da tendência, como que a gente opera? A gente tenta seguir o fluxo daquela tendência. Então a gente espera um rompimento de padrão, espera um rompimento de tendência, já vou mostrar isso aqui no gráfico para você, mas a gente espera esse rompimento de tendência para ir atrás dessa tendência e seguir aquilo ali para pegar a operação positiva. Tá? Tanto para cima quanto para baixo. Quando a gente fala de trade, a gente não está falando só de comprar e vender em cima não, tá? Trade é para os dois lados. Então é short e long, tanto faz. Então, a favor da tendência, romper um padrão para um lado, você vai seguir aquele lado de rompimento de padrão. Porque geralmente a gente quer acompanhar os tubarões e as baleias do mercado. Né? A gente é pequenininho, os caras romperam para o lado, mudaram aquela direção, a gente quer seguir aquela direção ali para pegar um trade positivo. E como é que isso se compara com o clima? Bom, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, hoje, nesse momento, na semana toda estava um padrão de clima, estava um clima bom, quente, mas nem muito quente, bem padrão. No mercado é como se tivesse uma lateralização, uma acumulação. Ontem fez um super calor, cara. Ele fez uma quebra de padrão desse padrão anterior. Ontem foi o dia mais quente da semana, tá? Então ele quebrou o padrão para cima. E aí, o que a gente pensa? O que o ser humano pensa? O que o nosso cérebro automaticamente ele interpreta? Bom, se começou a esquentar agora, então agora vai vir uma tendência de clima quente, né? Então agora vamos seguir esse clima quente. Todo mundo, a gente automaticamente pensa isso. Isso aí é uma tendência e a gente calcula assim, sem pensar, tá? A gente calcula isso automaticamente sem fazer esforço nenhum. Então agora vai começar a esquentar. Então ele começou, quebrou o padrão, esquentou o dia mais quente da semana. Hoje ele fez uma nova quebra de padrão seguida, voltando para o fundo, sendo o dia mais frio da semana. Então eu estou comparando o clima quente, verão e tal, tudo mais, contra o clima frio, chuvoso, inverno e tudo mais. Ele fez uma quebra de padrão. Quando isso acontece no mercado e a gente está operando a favor da tendência, acontece o lógico. A gente entrou naquele fluxo, aquele fluxo não funcionou, aquele fluxo ele não consolidou, ele não confirmou e ele volta para outra direção. Ele muda a direção e a gente toma um stop, né? A gente toma um loss. Só que estatisticamente falando, a favor da tendência, ele funciona, ele dá muito mais positivo do que negativo. Então é assim que funciona o trade. Tá? Aconteceu isso, a gente chama de quebra de padrão, ou então facão aqui no mercado. Ele rompeu para cima e logo depois ele rompeu para baixo e tomaria um lote no mercado. Vou mostrar agora isso aqui no gráfico para você. Vem. Ó, gráfico diário do Bitcoin, tá? Então vou mostrar pelo menos 3 exemplos aqui para você entender o que eu estou falando. Ó, padrão, isso aqui é um padrão de lateralização, ó, ele ficou padronizado aqui, ó, lateralizou até o momento que ele quebra esse padrão para baixo. A quebra de padrão, eu posso considerar esse candle aqui. Isso aqui foi em junho, tá? E esse candle aqui eu já posso ter considerado como início de quebra de padrão. Então, se você está quebrando o padrão, se você está quebrando esse padrão aqui, ele segue todo o movimento para baixo, tá? Tu vê então, entrei no rompimento, pegou o rompimento. Se você entrasse nesse tipo de rompimento aqui, você pegaria aí em torno, ó, peguei aqui mais ou menos, e se continuasse até o final, até por aqui mais ou menos, é 23% de queda, tá? Porque você seguiu aquele rompimento padrão. Beleza? Acontece. Aí tá. Só que aqui atrás tem exatamente o contrário. Se você for ver, olha aqui, ó, aqui tem uma tendência, aqui tem uma tendênciazinha de queda, tá? Você pode ver a tendência de queda aqui. Ele tem uma tendência, ele rompe esse padrão, força, tá? Com força, com volume, ele rompe o padrão para cima. Então você acredita que ele pode continuar subindo a partir daqui.
Eu não vou nem considerar aqui as médias, que ele continua numa tendência de baixa e tudo mais. Tem outros fatores que você pode tentar analisar para você ver que isso aqui é um rompimento falso, mas eu não vou nem falar disso agora. Então aqui ele rompeu o padrão para cima, aí você entra para cima, você compra aqui nesse rompimento e logo depois ele faz o rompimento para baixo e aí você é estopado. Tá? Aí você toma um loss. Só que você toma um loss bem menor do que você faria o gain aqui para baixo. Tá? Você vai tomar um loss aí, sei lá, de 2, 3, 5% nesse gráfico, enquanto o teu gain aí seria de mais de 20%. Tudo bem? Então aqui esse é o padrão que eu estou falando. A semana estava assim, fazendo calor, esfriando um pouquinho, tal, de repente ele, pum, faz uma semana de super calor, foi o dia mais quente, que foi ontem aqui no Rio de Janeiro, e no dia seguinte, aqui na verdade 2 dias depois, né, no dia seguinte ele faz o dia mais frio e rompe para baixo de novo para pegar o padrão. Tá? Aconteceu a mesma coisa aqui, ó. Aconteceu a mesma coisa aqui. Um padrão agora para cima, uma leve tendência de alta, com fundos ascendentes. Tem uma linha aqui que é uma linha de tendência de alta. E agora, ontem, né, o Bitcoin, conforme as notícias do mercado, tem muita notícia aí de relatório de negativo, que ainda não chegou no fundo e tal, tudo mais. Ontem o Bitcoin rompe para baixo, então ele rompeu esse padrão de alta, dessa linha de tendência de alta, desse triângulo ascendente, tá? Ele não conseguiu romper essa resistência aqui, rompeu o padrão e foi para baixo. Teoricamente, se fechar assim o candle diário só fecha 9 horas da noite, mas se fechar assim, a tendência é que ele possa fazer e continuar caindo, como aconteceu aqui atrás, tá? Como aconteceu aqui atrás, do padrão aqui de trás, tá bom? Então isso é o que acontece quando a gente está aí no mercado seguindo os padrões de rompimento, porque a gente quer seguir a tendência, a gente quer seguir o que as baleias estão pensando. Se eu não posso lutar contra elas, eu tento me juntar a ela, eu quero seguir naquele fluxo ali, e aí eu incorporo, né? Boto um corpo maior naquela força daquela baleia que está para aquela direção. Nesse caso aqui é para baixo, tá bom? Então é uma analogia simples, clima, Fibonacci, padrão, mercado, rompimento, tudo isso é uma questão psicológica. O mercado é totalmente psicológico, porque pessoas que estão dentro do mercado operando, e essas pessoas têm um padrão psicológico coletivo que geralmente é seguido. Não é uma ciência exata, não é sempre que vai romper que ele vai seguir, e por isso que tem essas anomalias que rompe para cima e depois rompe para baixo, que nem aconteceu aqui no clima do Rio de Janeiro. Não é uma ciência exata, mas é estatístico. Se você procurar esses movimentos e se você fizer um teste no gráfico, faz um simulador, faz um backtest, você vai ver que estatisticamente, a maioria das vezes, quando rompe um padrão para seguir tendência, a maioria das vezes ele vai ser positivo, ele vai seguir aquela tendência. Uma vez ou outra ele vai romper, vai ser falso e vai romper de volta, tá? Mas a maioria das vezes ele vai seguir essa tendência. Então, é isso aí, espero que você tenha gostado, tá? É um vídeo rápido aí para fazer uma analogia do mercado, com o clima, com o mercado financeiro, com a natureza, com o número de Fibonacci e tudo mais. E grande abraço, muito sucesso para você e até o próximo vídeo. Valeu!